Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos estudar o texto de Salmo 119, verso 105, onde nós vamos elaborar o tema Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque o meu objetivo é te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Vamos lá. O texto base se encontra no Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, baseado nesse texto, nós vamos tirar algumas lições práticas para a nossa vida, onde nós vamos aplicar a palavra de Deus para gerar transformação nos nossos caminhos. Então, a primeira lição que nós vamos aprender é que não existe direção segura fora da palavra de Deus. Por que eu falo nessa questão de segurança? Porque existem muitas teorias, muitos caminhos, mas a única bússola que o crente tem para chegar até o céu é a palavra de Deus. O cristão não tem outro guia para a sua vida fora da palavra de Deus. Não tem como nós conhecermos a Deus se não ser através da palavra de Deus. Então, para que nós possamos ter essa direção, nós precisamos analisar a palavra de Deus. Por isso, o próprio Jesus vai nos ensinar que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus como uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós então temos uma direção segura para o céu. Nós temos uma direção segura para o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso nós temos a segunda lição. A segunda lição é que a palavra de Deus, ela se torna lâmpada para os nossos pés apenas quando nós aplicamos ela na nossa vida. A lâmpada, ela só faz efeito num cômodo quando ela é acesa. E muitas vezes nós falamos que nós temos a palavra de Deus, só que nos momentos de tomar a decisão diárias, quando nós temos um problema para resolver, uma situação para tomar uma ação, uma atitude, nós deixamos a palavra de Deus de lado. Mas quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus na nossa vida, nós começamos a ver então transformação. Neste ponto é muito importante nós destacarmos que precisa ser aplicada a palavra. Aqui teorias não adianta, fábulas não adianta, linhas de raciocínio não adianta. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus de forma de exercer a nossa fé, a fé prática naquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Por isso que nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 22, que nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. Ser apenas ouvintes, porque quando nós somos ouvintes apenas, se não colocamos em prática, a verdade é que nós estamos enganando a nós mesmos. Então não vai ter efeito, porque a nossa fé é uma fé falsa. Porque quando nós deixamos de aplicar na palavra de Deus, na nossa vida, é sinal que nós não acreditamos que aquela palavra que nós estamos vendo, ouvindo, ou até mesmo lendo, ela pode transformar o nosso caminho. Então, quando nós ouvimos, mas nós não cumprimos a palavra de Deus, na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos deixando de lado a palavra de Deus para viver segundo os nossos caminhos. E isso não é proveitoso para a nossa vida. Terceira lição. Quem aplica a palavra de Deus na sua vida, ele pode suportar as tempestades da vida. Ao contrário daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas vivem de um lado para o outro, andando segundo o seu coração, vivendo segundo as coisas desta vida, eles, na primeira tempestade, na primeira provação, ele recua e abandona a sua fé, porque ele não aplicou a palavra de Deus na sua vida. Veja o que o próprio Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, preste atenção nisso, é necessário praticar. O próprio Senhor Jesus, ele assemelha o homem como se fosse um homem prudente. Porque aquele que é prudente, ele aplica a palavra de Deus. E o prudente, ele sabe onde edifica a sua vida. Ele edifica a sua vida sobre a rocha. E essa rocha, que é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos torna
firmes contra todas as tempestades da vida. Ao ponto de Jesus falar que desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas preste atenção nisso. A casa ela não caiu, porque houve prática. Quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos com Jesus, nós podemos suportar todas as adversidades da vida. Por outro lado, aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não pratica, ele não cumpre, a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele trata essa pessoa como uma pessoa insensata, isso é, sem entendimento. A pessoa, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não deseja viver segundo os princípios da palavra de Deus. Então, uma pessoa sem entendimento, que não consegue raciocinar, que não consegue discernir a vontade de Deus para a sua vida. E o que acontece com essas pessoas? Elas escolhem o lugar errado para edificar a sua vida. Elas edificam a sua vida sobre a areia. E quando os problemas da vida vêm, aqui representado pela chuva, pelos rios, pelos ventos, o que acontece? Esta vida, esta pessoa, ela não consegue suportar. E quando esses ventos, esses problemas combatem contra a nossa vida, existe uma grande queda. Porque ela não houve prática de vida. Quando nós deixamos de aplicar aquilo que nós aprendemos com Jesus, o que vai acontecer na nossa vida são quedas, são ruínas, são perdas. Porque o inimigo, ele usufrui da nossa brecha de não viver segundo os princípios da palavra de Deus e usa as nossas falhas para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Porque a palavra que ela não é aplicada, ela deixa de ser lâmpada, ela deixa de ser luz, porque nós continuamos caminhando em trevas, porque nós rejeitamos as verdades que nos são reveladas. Por isso nós podemos ter a conclusão desse estudo, que a palavra de Deus, ela só é luz quando nós decidimos viver segundo a palavra de Deus. Não adianta nós ouvirmos, nós precisamos ter a prática. Aí sim nós vamos ter a direção de Deus para a nossa vida. Eu espero que este estudo venha tirar dúvidas do seu coração e te mostrar que há um caminho mais seguro para as decisões da nossa vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos toda semana para abençoar a tua vida e te apoiar no seu ministério de ensino e de pregação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até a próxima.